Olá, caros alunos, tudo bem? Desejo que todos estejam bem e principalmente com saúde. Eu sou a professora Fernanda Caldas e estou aqui para a gente iniciar os nossos estudos de Química, começando com uma introdução de conceitos fundamentais. Vamos lá? A Química é uma disciplina que estuda a matéria e suas transformações. Essas transformações também são chamadas de fenômenos. O que serão esses fenômenos? Será que é algo sobrenatural? Será que é um fenômeno de jogador de futebol? Não, nada disso. A gente está falando de uma ocorrência na natureza que pode ser comprovada cientificamente. De que maneira, né? Como é que eu posso comprovar? Então, eu pego essa matéria que sofreu transformação e vou levá-la a um laboratório. Nesse laboratório são feitas várias análises através de um método científico e a gente obtém então resultados e esses resultados são analisados e com isso a gente verifica se é algo científico ou não. Se for científico, positivo, a gente está falando de ciência, a gente está falando de química. Bom, ao pé do vídeo nós temos uma informaçãozinha aí, vídeo 1, vai ser um link que eu vou estar disponibilizando para vocês para acompanharem esse iniciozinho da nossa introdução. Desde os primórdios da nossa humanidade, o homem vem investigando, dominando, tentando controlar vários processos químicos com o objetivo de ajudar e melhorar a própria vida e também a vida do nosso planeta. E nós temos a imagem aí de um homem pré-histórico. Ele está com medo, né? Ele não consegue ali segurar bem essa tocha porque ele não tem ainda o controle do fogo. Isso por quê? Porque o fogo foi uma das primeiras e principais descobertas desse homem pré-histórico. E com isso nós temos no nosso dia a dia hoje, atualmente, muitas reações de queima e combustão e que a gente consegue controlar bem todo esse sistema. Bom, uma das vantagens, né, desse homem pré-histórico ter descoberto fogo foi o cozimento do seu alimento. Com isso, ele melhorou a qualidade de vida dele e de seus familiares. Nós temos também a confecção de materiais cerâmicos, que a gente observa em vários documentários, nos museus, em que esse material cerâmico ele é aquecido numa temperatura controlada e a gente tem então os utensílios presentes no nosso dia a dia nos museus, tá? Vamos lá. Aí nós temos uma figura ali desse homem pré-histórico comendo o seu alimento, né? Cozinhando o seu alimento. Vamos imaginar essa carne que está ali no fogo bastante gordurosa, pingando aquela gordurinha no fogo. Olha que delícia, aquele churrasquinho, né? Que coisa boa. E aí, vamos lá. Essa gordura goteja nesse fogo e no dia seguinte, com o fogo apagado, e é claro, sem carne mais nenhuma, já foi tudo comido, esse homem pré-histórico, sem querer, mexeu nas cinzas e descobriu que as mãos dele ficavam mais limpas. Ou seja, ele descobriu uma coisa fantástica. Vocês nem imaginam, que é o sabão. É isso aí, gente, é o sabão. Foi descoberto por acaso, pelo gotejamento de gordura, né, nas cinzas, e aí ele percebeu que as mãos dele ficavam mais limpas, e com isso ele foi passando no resto do corpo, no cabelo, e foi utilizando o sabão no dia a dia dele. Bem bacana. Hoje em dia, nós temos atualmente, né, nós temos a utilização do sabão como o exército externo da gente, para a gente sempre estar lavando as mãos, estar sempre se cuidando, né? E aí é um dos exemplos que foi importante esse homem pré-histórico descobrir sem querer o sabão e a gente utiliza tanto, tanto até hoje para ser o nosso exército externo, como eu já havia falado anteriormente, tá bom? Vamos lá. Vamos agora para um outro momento, muito e muito tempo depois, que é a Idade dos Metais. Tá? É importante falar sobre a Idade dos Metais porque foi o período em que o homem fabricou ferramentas e armas. E nós temos aí várias imagens aí de vários artefatos metálicos e que o homem fez e controlou o processo de fundição.
Então, o que consiste esse processo? O homem, então, ele inicialmente aqueceu esse metal, então, passou de sólido para líquido, numa fusão, foi vertido num molde, esse molde vai sendo resfriado gradativamente e o metal vai passando também gradativamente a ser sólido novamente, numa solidificação, ou seja, é uma fusão, que é o derretimento, seguido de uma solidificação, que é solidificar novamente esse metal. E aí a gente tem como resultado esses artefatos. Agora nós temos um exemplo de um processo químico que a gente chama de curtição ou tingimento de tecidos, em que nós temos vários tanques, piscinas, que são vistos aí em vários documentários, e esse tecido então ele vai sendo tingido ali nesses tanques, ele vai assumindo várias colorações de acordo com o desejado. Então é um processo, é uma transformação química da matéria. E nós temos então a fermentação. A fermentação é uma transformação química também, em que nós temos vários micro-organismos que dão origem a vários produtos existentes no nosso mercado, por exemplo. Então nós temos ali os derivados do leite, nós temos o vinho da fermentação da uva, nós temos as bebidas fermentadas, como a cerveja, a fermentação do levedo, nós temos o pão, né, através da fermentação do próprio processo do fermento para fazer a massa crescer. Nós temos o Yakult, que é uma bebida fermentada. Nós temos vários momentos ali em que a gente tem a aplicação das transformações químicas da matéria. E a gente está falando tanto de matéria, vamos lembrar, esse conceito aí, ele vem desde lá do 6º ano, né? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Nós temos como exemplo madeira, pedra, ouro, água, ar e etc. Madeira ali da árvore, a pedra pode ser um granito numa mina, o ouro numa pedreira, perdão, o ouro numa mina. Nós temos a água, presente em mares, rios, lagos, oceano, poça d'água. A roupa seca no varal porque a água evapora. Aquela matéria que estava na roupa deixa de existir. E por fim o ar. O ar a gente sabe que ele existe, mas não tem como comprovar, como pegar esse ar, né? Então o que a gente faz? A gente confina ele. De que maneira? Num balão, num pneu de bicicleta, de carro. E aí esse ar ele fica aprisionado, mostrando ali que ele existe como forma de matéria e ele ocupa o seu espaço. Tá? A gente também tem a respiração, a gente tem o vento do ventilador, a gente tem vários exemplos do ar como matéria. Nessa imagem a gente tem a tirinha do Garfield, né? Ele tá numa balança e ele fala o seguinte, né? Ele fala que ele tá gordo, que ele tem ossos grandes. E vamos lá, o que será que ele está fazendo nessa balança, tá? Essa balança, será que ele está se pesando? Será que é correto falar dessa maneira? Bom, vamos lá. A massa é a quantidade de matéria presente em um corpo e o volume é o espaço ocupado por esse corpo, tá? Então, a unidade da massa é quilograma. Vamos ver então? Chegamos à nossa resposta. O peso está relacionado à massa, mas o peso tem a ver com a massa medida numa balança, onde o Garfield estava lá, medindo a sua massa, vezes a gravidade. A gravidade na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, independente do local em que a gente esteja, a massa é sempre constante. Então a gente tem o Garfield conversando com o dono dele e questionando que ele está gordo, mas que ele vai para um planeta onde a gravidade é menor. Ele está certo, né? Por que ele está certo? Se a gravidade é menor, o meu peso vai ser menor. Mas
Na verdade, a gente não está falando só de peso, a gente está falando de massa. A massa é sempre constante, ou seja, a massa não muda, mas o peso em outro planeta de menor gravidade será menor. Como é que a gente pode, então, medir a massa de ar, já que a gente realiza medidas de massa numa balança? A gente pode pegar essa balança vazia, colocar um balão. Nesse balão a gente vai tarar a balança, não é nada, né, obsceno, a gente está falando uma função que tem lá no self-service, que a gente aperta lá um botãozinho da balança e programa para ela descontar a massa do prato. Então a gente está descontando a massa da borracha e com isso, posteriormente, esse balão cheio, já com a massa descontada na balança, a gente verifica a massa de ar. Bem bacana, um experimento simples, mas que a gente pode então comprovar que o ar, além de ser exemplo de matéria, eu posso medir a sua massa. Aqui nós temos então uma frasezinha clássica da química, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vamos continuar então? Para a gente então fechar esses conceitos iniciais. A massa de matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo é uma porção limitada de matéria. E objeto é um corpo fabricado para ter aplicações úteis ao homem. E para finalizar, a gente tem uma tabela, né? Uma tabela ilustrativa aí, mostrando as três opções da matéria: matéria, corpo e objeto. Matéria, madeira, nós temos a árvore de onde ela é extraída, a tábua é o corpo e o objeto é a porta. Aí eu tinha pulado o granito, vamos lá. O granito, ele foi extraído de uma pedreira. Esse corpo são os blocos de granito e o objeto pode ser qualquer coisa, mesa, estátua. E por fim o ouro, né? Olha que coisa boa, aquele cofre cheio de ouro, né? Nós temos o ouro vindo de uma mina. Esse ouro ele é purificado e com isso a gente consegue as barras de ouro dentro de um cofre. E por fim nós temos esse objeto de ouro. Tudo bem? Vamos lá, e aí a gente vai continuar, né, mais à frente com os nossos conteúdos de química. Tá legal? Obrigada por ter assistido minha aula e estamos juntos. Beijos em todos. Tchau!